Fala pessoal, tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo. Hoje, domingo de Páscoa, talvez aí você vai receber e já tenha recebido os seus familiares para fazer aquele almoço tradicional, né? Às vezes aquela bacalhoada, as crianças já às vezes já estão até com os ovos de Páscoa, brincando com os brinquedos, né? A caixa de bombom, muito chocolate, né? Tudo como a gente costuma saber aí que existe na Páscoa. Mas deixa eu te perguntar, será que todos esses costumes têm realmente a ver com a Páscoa? Será que nós, como cristãos, aderindo a todos esses costumes, estamos realmente lembrando a Páscoa? Bom, para a gente responder isso, a gente precisa saber primeiro o que é a Páscoa e de onde ela vem. Então vamos lá. A Páscoa nada mais é do que uma celebração que os hebreus faziam para poder comemorar a libertação do Egito. Essa celebração foi instituída pelo próprio Deus no livro de Êxodo, capítulo número 12, dos versos de 1 a 13. Nessa passagem, Deus dá algumas orientações sobre a Páscoa, como por exemplo, cada família deveria separar para si um cordeiro, macho de menos de 1 ano. Esse cordeiro não podia haver nenhuma mancha, nenhum defeito. Esse cordeiro deveria ser separado e sacrificado. No dia específico, ele deveria ser assado no fogo e comido por inteiro. Junto com o cordeiro deveriam ser comidos os pães asmos, que eram pães sem fermentos, e as ervas amargas. O sangue desse cordeiro deveria ser separado e deveria ser passado nos umbrais da porta, em volta das portas e das janelas, para que quando o anjo da morte, a 10ª praga do Egito, aquela que mataria os primogênitos, passasse, eles chegariam nessa porta e veriam o sangue e não entrariam naquela casa. Eles passariam sobre aquela casa, enfim, e só matariam os primogênitos onde não houvesse o sangue do cordeiro marcando isso. Isso era a Páscoa segundo Deus instituiu lá em Êxodo capítulo 12. Então a Páscoa ela visava lembrar a libertação do Egito e o livramento dos primogênitos, né? Isso deveria ser comemorado para sempre depois disso. Então o que isso tem a ver com ovos de Páscoa, coelho e bacalhau? Nada, né? Então como que esses costumes chegaram aqui? Como é que a Páscoa se tornou aquilo que ela é hoje, né? Da forma como a gente conhece? Muitas culturas celebravam não a Páscoa, mas a chegada da primavera, que no hemisfério norte acontece ali em março, né? Mesma época mais ou menos da Páscoa ali. Então o que acontece é que, por exemplo, os povos nórdicos, né, lá do norte europeu, eles celebravam a chegada da primavera com um culto à deusa Ostara, por exemplo. Deusa essa que simbolizava vida e fertilidade, e que tinha como símbolo, por exemplo, o coelho, que também era um símbolo de fertilidade na natureza. Com a cristianização dos povos bárbaros na Idade Média, muitos desses costumes pagãos foram meio que adaptados, entre aspas, para poder e foram inseridos dentro dos costumes cristãos, nesse caso a Páscoa. Por acontecerem mais ou menos na mesma época a Páscoa e essa comemoração da primavera, houve essa junção de alguns costumes ali, né? Essas duas comemorações tinham certas similaridades, por exemplo. Elas duas celebravam a saída da escuridão, seja do inverno ou da escravidão do Egito, e a chegada da vida, seja a primavera ou Canaã, por exemplo. Então, por aí a gente começa a entender por que essas coisas se juntaram. Elas aconteciam na mesma época e tinham certa similaridade de significado. Então, com essa junção, alguns costumes foram inseridos na tradição cristã e o coelho, por exemplo, é um deles. E sobre os ovos, como é que eles surgiram? A verdade é que por essa comemoração da primavera simbolizar a chegada da vida, os ovos antigamente eram tidos como grandes símbolos, grandes sinais de vida. Então as pessoas tinham o costume de dar ovos umas às outras de presente. Acontece que esse costume começou a evoluir, as pessoas começaram a pintar e decorar os ovos, e elas passaram a presentear umas às outras com isso, até esconder esses ovos para que as crianças os achassem, numa brincadeira ali que acontece hoje, inclusive, até nos Estados Unidos. Mas foi na Europa, alguns séculos atrás, que não teve-se apenas a ideia de colocar chocolate dentro dos ovos para presentear os outros, mas sim de fazer ovos de chocolate. O chocolate naquela época era um item muito valioso e de nobreza, então era uma grande honra você receber um presente com chocolate ou de chocolate. No Brasil, essa prática chegou com os primeiros imigrantes alemães que chegaram na região sul do país. Com o tempo, essa prática foi se espalhando pelo país até ficar como nós conhecemos hoje, uma oportunidade comercial e bem distante daquela Páscoa instituída lá em Êxodo. Já sobre a abstinência da carne ou o fato de só poder comer peixe, né, no caso aí o bacalhau, que é um dos mais famosos, o mais comum nessa época de Páscoa, vem de uma antiga tradição católica, que na Idade Média foi instituída como um jejum durante todas as sextas-feiras. Durante o tempo, com o passar do tempo, essa prática acabou
caindo em desuso e permanecendo hoje aí como cultura, como costume, o jejum da carne, a abstinência da carne, apenas na quarta-feira de cinzas ou na sexta-feira santa, né? Na verdade seria o período total, que seria da quaresma, nesses 40 dias depois do carnaval até a Páscoa. Mas hoje é comumente praticado por alguns só esse jejum na própria sexta-feira santa ou durante a própria Páscoa ali. Tá, mas como que nós devemos lidar com todas essas informações? Todos esses costumes de fora, costumes pagãos às vezes, que fizeram e foram introduzidos no significado real da Páscoa, como é que nós cristãos devemos lidar com isso? Eu penso que nós cristãos devemos ficar com o significado real e original da Páscoa, aquele que foi instituído pelo próprio Deus lá em Êxodo. Um significado que na verdade não apontava só para a libertação do povo do Egito, mas apontava para a maior libertação da história, que era a libertação do povo de Deus da escravidão do pecado e a substituição da ira de Deus em cima de um cordeiro que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, e que hoje não é celebrado apenas uma vez por ano com a Páscoa, mas sim toda vez que celebramos a ceia do Senhor, toda vez anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a nossa Páscoa, o anúncio da morte e ressurreição de Cristo, o Cordeiro Pascal que morreu pela remissão dos nossos pecados. Esse é o significado real da Páscoa. É isso que tem que ser o significado geral da Páscoa para nós, é isso. Agora, o que fazer para aqueles que gostam de comer um chocolatinho ou de comer um bacalhau nessa época do ano? Eu penso que devemos ficar com o que Paulo diz em Romanos 14, versículos 5 e 6, que diz: algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar ao Senhor, e quem come de tudo faz isso para honrar ao Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Ou seja, independente do que você faz ou deixa de fazer, louve a Deus, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então é isso, pessoal, essa é a minha mensagem aqui de Páscoa. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, dê o seu curtir, ativa o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo com alguém. E é isso, fiquem todos com Deus, grande abraço, feliz Páscoa!